Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. E, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Porque se alguém pensa que sabe alguma coisa, ou seja, que se julga aos seus próprios olhos uma pessoa culta, porque é conhecedora da palavra de Deus através de títulos humanos em teologia, ainda não sabe como convém saber, ou seja, ainda não aprendeu com o Pai da sabedoria e da humildade, Deus, o que é ser sábio, humilde e piedoso. Porque o exercício corporal e o mental humano para pouco aproveita para a pessoa de Deus. O conhecimento humano é sobre coisas humanas, materiais, ídolos, alimentos materiais. Pois a ciência, o conhecimento humano, ele causa orgulho no coração do homem que o possui. E isso não o edifica. Não o instrui como tratar com amor e piedade a Deus e muito menos o seu próximo, perdendo com isso a promessa da vida que há de vir, a vida eterna. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que temos ciência, o conhecimento, mas a ciência, ela incha, ela causa orgulho no coração do homem. Mas o amor, ele edifica, ele ensina o homem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Porque o exercício corporal desse corpo material, gente, para pouco aproveita. Mas o exercício da piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente do corpo material e a promessa da vida que há de vir, a vida eterna. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele, como está em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3? Sim, gente. Essa é a verdadeira ciência, o verdadeiro conhecimento que precisamos ter. Sermos conhecidos pela pessoa de Deus, através dos nossos atos de justiça em obedecer à sua vontade, os quais Ele, Deus, interpreta como atos de amor da nossa parte. Toda a nossa ciência religiosa, por mais severa que seja, ela é considerada por Cristo Jesus uma perda de tempo em servir a Deus, gente. Filipenses capítulo 3, versículo 7, disse o apóstolo Paulo. Mas o que para mim era ganho, ou seja, a mais severa seita da nossa religião judaica, que eu vivia como fariseu, eu considerei, eu reputei como perda para alcançar Cristo Jesus. Mas por que é grande ganho, ou seja, tem grande valor adquirir a piedade com contentamento, com alegria no espírito, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6? Porque esta é a verdadeira sabedoria de Deus. Ela é baseada no amor e na piedade, que foi trazida ao mundo material pelo seu Filho Cristo Jesus. E é manifesto, ou seja, que somente podemos adquirir nesse mundo material essa ciência, esse conhecimento, se aceitarmos ao Senhor Jesus como nosso único e fiel Salvador. Assim como os bens materiais, a ciência humana, a religião humana, os seus ídolos, os seus santos, nada são. Ou seja, não tem nenhum valor nem para o mundo e muito menos para a pessoa de Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Assim que, quanto a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, nós sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não existe outro Deus, senão um só. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós existe um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós somos por Ele. Mas por que pela tua ciência, ou seja, pelo teu conhecimento espiritual de Deus, pode perecer o seu irmão fraco, pelo qual Cristo Jesus morreu?
como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 11. Porque, gente, nem em todas as pessoas existe conhecimento espiritual, a ciência da pessoa de Deus. Só o conhecimento humano religioso, o teológico. Para esses que são fracos no conhecimento espiritual da pessoa de Deus, que acreditam naquilo que não tem nenhum valor para Deus, os ídolos, as suas comidas sacrificadas, estes são contaminados pela sua fraqueza humana, pelo seu conhecimento fraco na teologia religiosa humana. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7. Mas nem em todos existe o conhecimento da pessoa de Deus, o espiritual. Porque alguns até agora comem, mesmo tendo consciência do ídolo, que as coisas são sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência sendo fraca, ela fica contaminada. Nós que temos o conhecimento, a ciência espiritual de Deus, sabemos que nada temos de mais e que rituais religiosos, comidas, ídolos e santos não fazem falta nenhuma, gente. Nem para a pessoa de Deus e muito menos para nós que o servimos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos de mais. Se não comemos, nada nos falta. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8. Mas por que se alguém te vir a ti, que tens a ciência, o conhecimento espiritual da pessoa de Deus, sentado na mesa, no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, daquele que não tem esse conhecimento da pessoa de Deus, mas só tem o conhecimento teológico humano, induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Porque a ciência, o conhecimento espiritual da pessoa de Deus por nós, ele é baseado no amor, na piedade. Nós somos livres, mas para não praticar o pecado. Nós somos servos da pessoa de Deus. E com isso nós temos a obrigação de tratarmos ao nosso irmão que é fraco, que não tem o conhecimento espiritual da pessoa de Deus, só o conhecimento teológico humano, de tratarmos ele com amor e piedade, não sendo um motivo de escândalo para ele, para que ele não peque, segundo a consciência dele, diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, do 11 ao 13. Mas vede que essa liberdade de comermos comidas sacrificadas aos ídolos, que não podem nos fazer nenhum mal, não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, que não têm esse conhecimento espiritual da pessoa de Deus. E pela tua ciência, pelo teu conhecimento espiritual da pessoa de Deus, que nos dá essa liberdade, pode perecer o seu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, gente, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, não pecais contra Cristo? Por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Jesus te ama e sabe o porquê nós temos a ciência, o conhecimento espiritual da pessoa de Deus que nos leva a crer verdadeiramente nesse amor? Porque com piedade, com paciência, nós levamos todo dia esse amor até você, nosso irmão em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Amém? Dani e Miguel.